deixa que as limitações que colocam sobre você sejam as limitações que você coloca sobre você mesmo. E aí que está a importância do autoconhecimento, e aí que está a importância de você se conhecer, de você entender seus recursos internos, de você entender as possibilidades de contribuição que você tem no mercado de trabalho, ou numa empresa, ou simplesmente você empreender, de você entender o seu valor. Mas o Brasil também tem muito a ensinar, porque o Brasil tem profissionais únicos, totalmente engajados com inclusão, inovadores, pesquisadores, assim, sensacionais. Eu acredito muito nessa troca também de lugares além da diferença, né? Que o além da diferença também tá além das fronteiras geográficas. A ideia com Vozes Além da Diferença é que, ao longo do meu caminho, eu vou conhecendo pessoas. E tem umas pessoas que eu conheço que eu falo, não, gente, espera aí. Todo mundo precisa conhecer essa pessoa. Bem, nossa audiência do RH Debate Podcast, nós temos hoje aqui uma convidada excepcional. É a Bruna Teitelhoit, que é, além de psicóloga, escritora e pioneira em unir as ferramentas da psicologia positiva ao universo da deficiência e da neurodiversidade, é palestrante internacional, ministra cursos, palestras e workshops tanto no Brasil quanto em Portugal, capacitando profissionais da saúde, educação e recursos humanos. Eu não vou concluir, que eu vou deixar para você concluir, mas eu tenho para acrescentar que, além disso tudo, ela tem um nome que é uma poesia, porque é um sobrenome romeno que quer dizer... Tâmara Vermelha. Tâmara Vermelha. Teitelhoit. Teitelhoit. Isso aí, Continua bom dia, aí. boa tarde, boa noite, amigos. RH Debate, ano 2. Agradecendo primeiramente ao Sérgio Rage pela apresentação da Bruna para mim. Foi fantástico conhecer a Bruna, interagir com ela nessas últimas semanas para combinar esse episódio. A Bruna, ela é pioneira, ela é idealizadora do que a gente chama de inclusão integrada. É um conceito que ela criou e que defende que a inclusão vai muito além do simples acesso físico e a garantia de uma vaga. E ela eu acho que é pioneira também em utilizar a psicologia positiva Em pessoas com deficiência. em pessoas com deficiência e neurodivergentes. Bruna, fantástico ter você aqui. Com certeza vai ser um episódio maravilhoso. Microfones abertos, câmeras abertas para você se apresentar ao nosso grupo. E a gente vai falar muito, principalmente, de você e do projeto Além da Diferença. Ok? Fique à vontade para falar. A tua câmera é essa aqui, o teu público está aqui. Primeiramente, quero agradecer muito ao Léo, ao Paulo. É um prazer imenso estar aqui. Ao Sérgio também, que fez essa ponte, né? A gente estava até falando agora que existem pessoas que a gente sente que precisam se conectar. E com certeza essa minha conexão com vocês é uma dessas conexões que precisava existir. E me apresentando um pouquinho, eu sou psicóloga, eu sou escritora, eu sou a pioneira no Brasil a falar sobre psicologia positiva aplicada em pessoas com deficiência. E a psicologia positiva é uma vertente da psicologia que surgiu mais ou menos no início dos anos 2000 e foi fundada pelo psicólogo Martin Seligman, que é uma vertente que ela não busca negligenciar os problemas, as dores, nem nada disso como muitas pessoas pensam. Mas sim, ela vem para trazer o outro lado, vem para trazer um olhar para o lado virtuoso do ser humano, um olhar para as forças pessoais, para os talentos, para a autoestima, para o bem-estar, para a autoeficácia, para o desenvolvimento disso tudo. E eu escrevi um livro chamado Especialmente Positivos na época, que fala sobre psicologia positiva aplicada em pessoas com deficiência. Porque quando eu comecei a trabalhar com esse público, numa escola especial que tem aqui, lá em Niterói, eu comecei a estudar muito sobre esse assunto. E tudo que eu buscava de artigo e tal, era tudo dizendo, as dificuldades, o síndrome de Down e o tempo de vida, enfim. Não que isso não seja de extrema importância olhar para as dificuldades de uma pessoa com TEA, de uma pessoa com síndrome de Down, ou tudo isso. Mas também é muito importante ampliar esse olhar e olhar também para as potencialidades. Então, eu comecei a aplicar ferramentas de psicologia positiva nessa escola especial que eu trabalhava e comecei a ter resultados, assim, incríveis.
Aí eu comecei a escrever o livro. Esse livro foi publicado, ele acabou fazendo muito sucesso em Portugal. Fui para norte a sul de Portugal dando palestra, curso, workshop, entrevistas por lá. E hoje, o Especialmente Positivo se tornou o Além da Diferença, que é um projeto voltado para pessoas com deficiência no mercado de trabalho e que entende que essa inclusão no mercado de trabalho precisa de uma tríade acontecendo, para que ela realmente seja algo sólido, algo sustentável. O que é essa tríade? É, primeiramente, olhar para a pessoa com deficiência, os seus talentos, a sua autoestima, a sua identidade fortalecida também. Olhar para a família atípica, porque essa família influencia totalmente, né, no futuro dessa pessoa, e essa família está no meio dessa pessoa, então não tem como não olhar para a importância que ela tem no desenvolvimento dessa pessoa com deficiência, então com neurodivergência. E o terceiro pilar é olhar para as instituições, para as escolas, clínicas, empresas, as instituições que vão receber essa pessoa. E assim surgiu o Além da Diferença. Maravilha. Bruna, quando falamos em inclusão corporativa, e mais ou menos é isso que foi a sua introdução, muitas empresas ainda pensam em cotas, acessibilidade física e cumprimento da legislação. O que está faltando nessa visão? Então, muitas empresas acham que incluir é apenas contratar, mas incluir de verdade é dar um lugar de pertencimento para essa pessoa. O que é dar um lugar de pertencimento? Que essa pessoa tem uma equidade com os outros funcionários. O que é essa equidade? As mesmas oportunidades, o mesmo acesso a treinamento, a desenvolvimento, o mesmo olhar para os talentos dela. E também acesso a relacionamentos, porque o que acontece em muitas empresas também é que essas pessoas são contratadas, mas muitas vezes acontece o que a gente chama de capacitismo, que elas acabam sendo infantilizadas, subestimadas, muitas vezes até de uma forma sutil, né? Às vezes é só um olhar, alguma coisa assim, e não pertence aos pares, às equipes, à liderança. Então, essa pessoa se sentir plenamente pertencente é o que vai, de fato, trazer essa inclusão. E para ela se sentir pertencente, a grande virada de chave é uma mudança de olhar. Não olhar para a deficiência. A pessoa sempre vem antes da deficiência. Então, quando você olha e contrata pensando na deficiência, em ocupar uma vaga, em preencher uma lei, você está olhando para a limitação da pessoa. E quando você vira essa chave, e a organização vira essa chave, a liderança, o RH, o que for, e entende que a pessoa vem antes da deficiência, tudo muda. Porque é uma pessoa, ela tem uma identidade, ela tem seus talentos, ela tem muitas possibilidades de contribuição. Então, o impacto que uma empresa pode causar através da inclusão está justamente nessa mudança de olhar. É algo simples, é algo tranquilo, é algo que custa R$0, mas essa mudança de olhar é o que vai fazer total diferença na solidez da inclusão dessa organização. Para complementar essa pergunta, antes do Léo seguir com a pergunta dele, você criou o conceito de inclusão integrada. Como ele surgiu e o que diferencia das práticas tradicionais de diversidade e inclusão? Então, a inclusão integrada eu criei, né, através do Além da Diferença, porque o Além da Diferença é para trabalhar com esses 3 pilares. E o que me fez pensar nesse termo de inclusão integrada foi justamente a minha experiência com inclusão. Porque eu trabalho há 11 anos com inclusão, então eu já trabalhei com escola especial, já fiz atendimento para famílias atípicas, já trabalhei com inclusão no mercado de trabalho, e eu percebi que muitas vezes só o que é trabalhado é a pessoa com deficiência e não todo o entorno dela. E quando você trabalha só a pessoa com deficiência de forma isolada, muitas vezes o resultado não vem de uma forma sustentável, como poderia vir se você também trabalhasse o entorno da pessoa. Porque é muito importante olhar para a identidade, para a autoestima, para o reconhecimento das forças pessoais dessa pessoa com deficiência, mas a família atípica também faz toda a diferença nesse percurso, principalmente na questão de dar autonomia, de ser suporte emocional, de saber apoiar essa pessoa sem fazer por ela, na confiança que essa pessoa vai ter nela mesma. Muitas das bases da pessoa é construída na família. Então, uma pessoa com deficiência ou com neurodivergência que tem uma família que tem essa consciência, isso com certeza vai fazer toda a diferença na trajetória profissional dessa pessoa. E também olhar para as instituições, olhar para essa mentalidade de que a inclusão não é apenas para cumprir uma lei ou algo assim, mas sim entender a potência que é valorizar a diversidade dentro de uma organização. Então, quando você olha para esses 3 pilares, aí sim a inclusão vem de uma forma sólida, de uma forma estável e de uma forma que permanece, de uma forma que realmente é possível construir um legado no que diz respeito à inclusão no mercado de trabalho. Antes do início do projeto,
Eu sei que você teve várias etapas para ele. Uhum. Fala para a gente um pouco sobre a pesquisa da Universidade de Coimbra. Então, em Coimbra, eu desenvolvi uma pesquisa sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E foi muito rica essa pesquisa, assim, em termos de conhecimento, porque o que eu percebi? No contexto português, na época, né, isso foi 2018, 2019, 10% da população possuía alguma deficiência, ou então alguma neurodivergência. E tem muito artigo lá em Portugal que associa pessoas com deficiência à pobreza. E eu acredito que no Brasil também a gente vivencia, né, o mesmo cenário. Por que isso acontece? Porque como a pessoa com deficiência não encontra as mesmas oportunidades, ela acaba realmente não tendo uma estabilidade financeira, não prosperando. Então, quando você olha para a inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, é uma virada de chave, porque você muda e você olha para toda a economia de um país, de um lugar, né? Porque ter essas pessoas ativas dá as oportunidades, dá esse match, né, entre o talento da pessoa com deficiência e uma oportunidade, assim, que é para ela, realmente você transforma toda uma economia, você deixa um legado, e isso realmente é o que vai fazer diferença pelas gerações de pessoas com deficiência ou pessoas com neurodivergência que estão vindo aí, né, dessas pessoas encontrarem um lugar onde os talentos dela podem ser valorizados, reconhecidos, onde elas podem brilhar sendo exatamente quem elas são. Assim como qualquer pessoa tem esse direito divino, né, de estar no lugar certo e ser valorizada pelo aquilo que você tem de melhor. Tá. Bruna, aí a gente chega no projeto, tá? Explica pra gente como é que você, quando é teu estalo de começar o projeto e o que é o projeto, além da diferença. Como que o Além da Diferença surgiu? Como eu disse, antes ele era o Especialmente Positivos, que era o meu livro. E por que passou de Especialmente Positivos pro Além da Diferença? Porque eu percebi que realmente essa questão da inclusão no mercado de trabalho é o que vai fazer, aos meus olhos, é algo que vai fazer muita diferença para as próximas gerações e que vai deixar um legado. Além de ser um assunto, assim, que eu sou apaixonada para falar sobre isso, porque eu acho que o trabalho gera uma renovação na vida da pessoa, e essa questão da pessoa com deficiência ter uma oportunidade de trabalho é algo que traz autoestima, traz autoeficácia, é algo que realmente muda a vida da pessoa, porque ela também se sente mais independente, ela tem autonomia para poder fazer as próprias escolhas, né, que vem dessa liberdade financeira que o trabalho proporciona. E então, como eu sempre fui apaixonada dentro da inclusão por esse assunto de inclusão no mercado de trabalho, surgiu Além da Diferença. E eu tenho uma sócia também, que é a Thaís, que é uma grande amiga minha, que é quem produz os meus vídeos, quem faz muito material, faz a estratégia do Além da Diferença. E tem uma frase que eu gosto muito que diz: ninguém vai longe sozinho. Então, com certeza, ter a Thaís comigo agora no Além da Diferença faz toda a diferença. E assim surgiu Além da Diferença, com a proposta de deixar um legado no que diz respeito à inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência ou então com alguma neurodivergência. Você colocou uma questão aqui que eu nunca havia pensado antes sobre esse prisma, que é o empobrecimento das pessoas com, eu não vou dizer deficiência, é um nome horroroso, enfim, as pessoas com necessidades especiais. Porque, de fato, elas têm mais dificuldade para se colocar no mercado e, com isso, empobrecem efetivamente. Historicamente, as empresas foram treinadas para identificar lacunas e corrigir falhas. Como migrar para uma cultura que também reconheça forças e potencialidades e capacidades das pessoas com necessidades especiais? Então, muito interessante o que você falou, que as empresas sempre foram treinadas, né, para ter esse olhar para os déficits. E eu acredito que não só as empresas, eu acho que socialmente é muito assim, né? Você vê numa escola, por exemplo, até dando o meu exemplo, né, na escola, eu sempre fui muito boa em redação, mas aí chegava em matemática, física, eu tirava aqueles zeros, assim, que o professor até escrevia zero. Eu também. Mas você também? Pra mim Também. foi desses. E a gente... Ih, todo mundo aqui, gente, no Eu sou de mesmo bonde. humana, né? Então, como vocês, assim como eu, né, tiveram os mesmos problemas de não serem tão bons em exatas, mas aquilo que a gente é bom também não é algo que acaba sendo valorizado, então a pessoa acaba crescendo sem uma percepção daquilo que ela é boa, né? Porque ela é tão criticada por aquilo que ela não é tão boa assim, que ela não conhece de verdade quais são os talentos, quais são os dons dela. E quando você reconhece aquilo que você é bom, aquilo que você faz de melhor,
aquilo que você não é tão bom assim se torna totalmente administrável. Então, as empresas olharem para o déficit das pessoas nada mais é do que uma consequência de uma cultura que tem um olhar para isso. Então, é por isso que eu acredito que a psicologia positiva seja uma ferramenta que dá muito match com essa questão da inclusão no mercado de trabalho. Por quê? Porque ela oferece ferramentas práticas exatamente para essa pessoa conseguir olhar para aquilo que ela tem de melhor, para os recursos internos dela, né? Na psicologia positiva tem um teste chamado Forças de Caráter, o teste VIA. E é um teste que tem 24 forças de caráter, e dessas 24 vão ter 5 que vão ser a sua cara. Então, por exemplo, quando você reconhece quais são suas forças, que a maioria das pessoas nem reconhecer ainda reconhecem, e você utiliza elas no seu dia a dia, você com certeza, além de ter muito mais bem-estar, você vai prosperar nas coisas que você fizer, porque você está usando algo que está dentro de você, que são seus recursos internos. Então, por exemplo, a minha força de caráter maior é a criatividade. Então, atividades como escrever, criar coisas, vão ser coisas assim que eu vou estar atingindo o máximo do meu potencial. E se as empresas usarem isso na inclusão de pessoas com deficiência, elas vão começar a ter um entendimento de quais são os recursos internos dessa pessoa e como que essa pessoa pode utilizar esses recursos no seu dia a dia de trabalho. E quem vai se beneficiar é tanto a pessoa, que vai se sentir mais feliz, mais motivada em operar as atividades do dia a dia, quanto a organização, que vai ter um colaborador produzindo no potencial dele, produzindo de acordo com aquilo que ele é, aquilo que ele sabe fazer de melhor. Então, com certeza, essa mudança de olhar dos déficits para poder olhar para o potencial, o que também não podemos é excluir a importância de olhar, né, para as limitações de cada pessoa, mas quando você amplia esse olhar das limitações e dos déficits e olha também para o potencial, também para os talentos, com certeza tem um florescimento, tanto dessa pessoa na sua produtividade e tanto na organização. E, consequentemente, isso gera lucro, né? Porque colaborador engajado, colaborador produtivo, colaborador que está se sentindo bem, que está se sentindo pertencente àquela organização, acaba com certeza produzindo mais e, consequentemente, gerando mais e mais lucros para essa organização. Então, essa amplificação de olhar é algo que todos só têm a ganhar. Olhando pelo lado do RH, a gente sabe que tem muitos profissionais de RH que têm medo de errar, né? Ou liderar e contratando pessoas com déficit ou neurodivergentes. E esse medo, às vezes, causa um afastamento ou até uma superproteção. Como é que o RH pode capacitar, não os com déficit e neurodivergente, mas as lideranças da empresa, para que o acolhimento seja um acolhimento que não vire condescendência, mas realmente desenvolvimento real? Nossa, Léo, muito interessante essa sua pergunta, viu? Porque qualquer mudança para acontecer numa organização é muito importante que aconteça no topo da pirâmide, né? Por isso que é tão importante essa questão de você começar a capacitar as lideranças para eles terem uma mudança de perspectiva de acordo com a inclusão. Então, muitas empresas, muitos RHs, né, no geral, têm medo de errar, até por falta de informação. Isso também não é culpa do RH, não é culpa da pessoa, é porque tem um inconsciente coletivo que atribula a deficiência ou a neurodivergência à limitação. Então, a pessoa acaba ficando insegura, né? O setor ou a pessoa acaba ficando insegura e indo para dois extremos. Ou ela super protege demais a pessoa, ou acaba deixando a pessoa de lado. E o equilíbrio é justamente o que traz essa solução, né? Para o engajamento desse colaborador, para a produção desse colaborador. E o que seria esse equilíbrio? Esse equilíbrio é você entender, sim, que é um colaborador que pode ter suas limitações, que pode ter condições especiais, que pode ter os seus desafios, mas também entender o que ele pode trazer de possibilidades de contribuição. E essas possibilidades de contribuição estão totalmente atreladas com os recursos internos deles, com os pontos fortes deles, né? E quando você tem esse olhar, aí mesmo que você não vai olhar para esse colaborador com olhar de condescendência, muito pelo contrário, você enxergar ele como uma pessoa que está lá para somar. E uma empresa que entende isso e que coloca o ser humano como centro dela é uma empresa que dificilmente vai se tornar obsoleta, porque ela entende que a organização é feita de seres humanos e quando o ser humano é a parte mais importante, aí tudo muda nessa cultura dessa empresa. Ô, Bruna, existe o risco de que diagnósticos acabem definindo a identidade profissional de uma pessoa? E se sim, como evitar essas armadilhas?
Com certeza. E não só a identidade profissional da pessoa, né? A identidade como um todo. Pessoas com deficiência já foram chamadas de várias formas, né? Já foi chamado com necessidades especiais, já foram chamados de incapacitados, enfim, já tiveram várias terminologias. E hoje a OMS propõe uma terminologia pessoa com deficiência justamente para a pessoa vir antes da deficiência. Então, o que isso propõe também, né? Uma verdadeira mudança de olhar. Porque antes de ter uma deficiência ou uma neurodivergência, que nada mais é do que uma das características da pessoa, ela é uma pessoa com identidade, com gostos. Então, assim, muita gente até fala: toda pessoa com síndrome de Down é carinhosa. Todo autista é fechado. Não, não é bem por aí. Porque antes de ter um diagnóstico, ela é uma pessoa. Então, pode sim haver pessoas com síndrome de Down que não são carinhosas, ou que não gostam de tanto contato, não se sintam à vontade com tanto contato. Ou pessoas com autismo que também sejam mais comunicativas. Porque o diagnóstico é um norte. E não uma sentença, não um destino para a pessoa. E esse diagnóstico também não rotula quem a pessoa é. Por isso que é sempre muito importante olhar para a pessoa. Quem é a pessoa antes de olhar para a deficiência. E como eu falei aqui, né, é exatamente essa mudança de olhar que você para de olhar apenas para a limitação e olha para um colaborador que tem sonhos, desejos, muito potencial para poder entregar para essa organização. Hoje em dia a gente fala muito de lifelong learning, de adaptabilidade. Como é que você pode propor que uma empresa, de que forma eles podem, de repente, usando psicologia positiva ou não, desenhar trilhas de aprendizado e de carreira que sejam adaptáveis e preparadas para uma mente neurodivergente? Muito legal o que você está pontuando, Léo, até porque essa questão do aprendizado contínuo é muito importante para todo colaborador. E é muito importante também, até para essa empresa reter esses talentos de pessoas com deficiência ou de pessoas com neurodivergência, é muito importante que essa empresa invista no treinamento, no desenvolvimento dessas pessoas. E eu acredito que por muito tempo, não só empresas, né, mas eu digo escolas também, tiveram sempre muito uma percepção de que as pessoas aprendem da mesma forma. Então, eu acredito que nessa questão é muito importante fazer uma troca da pergunta. Ao invés dessa empresa se perguntar o que eu posso fazer para todos se encaixarem nesse modelo, ela se perguntar o que eu posso fazer para que as pessoas possam ter os seus talentos florescendo através da educação e do aprendizagem. E como que isso acontece? É você entendendo que cada pessoa vai ter o seu jeito singular e particular de aprender coisas. Umas pessoas são mais visuais, outras pessoas são mais auditivas, outras pessoas são mais imersivas, precisam, né, sentir aquela experiência. E tudo muda quando você entende que cada pessoa tem sua subjetividade, cada pessoa tem sua individualidade. E isso pode sim, a princípio, dar mais trabalho para a empresa, de ter que criar treinamentos de desenvolvimento de várias formas, em vários contextos, mas também é uma forma dessa empresa respeitar a individualidade de cada colaborador. E cada colaborador também se conhecer e entender qual é a forma que ele aprende melhor. E quando isso acontece, com certeza, não só pessoas com deficiência ou com neurodivergentes que vão colher os frutos, né, dessa mudança de aprendizado e essa valorização da subjetividade de cada pessoa, mas toda a organização, porque independente de deficiência ou de neurodivergência, nós somos diferentes e nós aprendemos de forma diferente. E quando a empresa começa a valorizar isso, ela vai colher todos os frutos disso. Quais as características frequentemente encontradas em profissionais neurodivergentes que ainda são subestimadas pelo mercado de trabalho? Eu acredito que essa questão das características é muito também voltando para aquilo da mudança do olhar, né, do mercado de trabalho. Porque tem pessoas neurodivergentes que têm características, assim, extraordinárias. Por exemplo, uma pessoa com autismo, ela pode ter uma organização, ela pode ter uma estratégia, assim, que vá contribuir, e muito, estou falando de maneira geral, né, claro que cada pessoa com autismo tem as suas próprias características, mas que pode contribuir muito com essa organização. Então, para não entrar nisso que eu até estava citando, né, do capacitismo, de já olhar para essa pessoa de uma forma subestimando, ou então infantilizando, é olhar que essa pessoa no mercado de trabalho
ela tá lá pelo talento dela, né? Ela tá lá para poder contribuir realmente. Então, isso também eu acredito que, para não olhar essas características de uma forma subestimando, é muito importante essa mudança de olhar e uma compreensão também dos benefícios que é ter uma pessoa neurodivergente dentro da equipe, que é um benefício para a diversidade, é uma outra forma de pensar e é algo que a empresa acaba colhendo muito em questão de inovação, em questão de criatividade, em questão da própria teia de talentos, né? E é a diversidade que faz essa oxigenação de ideias dentro de uma organização. Então, entender que a pessoa neurodivergente não vem lá para poder ser subestimada, mas sim para poder mostrar a importância e a grandiosidade da diversidade dentro de uma organização. Bruna, o teu trabalho tem uma vertente que eu acho fundamental. Hoje em dia a gente fala muito das pessoas com déficit, das pessoas neurodivergentes, mas você defende o cuidar de quem cuida, né, de como tratar de famílias atípicas, né? O que você pode falar sobre isso? Então, é muito importante olhar para esse entorno da pessoa com deficiência, então da pessoa com neurodivergente. Por quê? Não tem como excluir o meio delas do tratamento delas. E essas famílias, esses pais, essas mães, eles estão totalmente sobrecarregados. É muito pesado. E também quando vem um diagnóstico, essa família muitas vezes ela até se perde na própria identidade familiar dela, né? Ela precisa ressignificar muita coisa de quem ela é em questão de família. Então, é muito importante esse cuidar de quem cuida, porque muitas das coisas das nossas relações lá na frente começam nas relações com a nossa família. Então, vamos supor, se essa pessoa com deficiência, ou com neurodivergente, ela não sente que ela tem a liberdade de errar dentro da própria casa. Ou então, ela sente que ela não pode ter autonomia, que o tempo todo estão fazendo por ela e que as pessoas não confiam na própria capacidade dela de fazer. Ou então, essa pessoa sente que ela não tem voz em casa, que ela não tem espaço para expressar as vontades, as decisões, as opiniões dela. Com certeza, isso vai ser instalado no sistema de crenças dela, isso vai sair como coisas inconscientes ou até conscientes de que ela não é capaz, de que ela não é ouvida. Então, conforme ela for internalizando tudo isso que ela está recebendo da relação dela com as pessoas mais próximas, que são os familiares, ela vai levar lá na frente. Ela pode manifestar insegurança, ela pode manifestar medos. Então, quando você cuida dessa família, quando essa família está bem, quando essa família entende o seu papel, e quando essa família também olha para ela, também cuida dela, porque na verdade, quanto melhor estiver uma mãe atípica, um pai atípico, melhor ele vai estar para poder cuidar do seu filho. Então, geralmente, quando a família está com essa consciência, o tratamento da família com essa pessoa é totalmente diferente. Então, eu costumo dizer que a inclusão no mercado de trabalho começa na infância, nas relações familiares, e a primeira inclusão também acontece dentro da família, né? Que é o primeiro mundo da pessoa. Então, essa família pode ser algo que realmente leva essa pessoa pro mundo. E essa família, quando ela é cuidada, ela realmente se fortalece para cuidar dessa pessoa de forma ainda mais eficiente, de uma forma que realmente direcione a pessoa para um caminho que é dessa pessoa. Ô, Bruna, quando uma contratação inclusiva não funciona, o problema costuma estar no profissional ou no ambiente que não foi preparado para recebê-lo? Muito legal sua pergunta, Paulo. Muito legal mesmo. Eu acredito que nas duas coisas. Pode sim ter um profissional que, às vezes, por própria baixa autoestima, baixa autoeficácia, né? Que a autoeficácia é a crença na própria capacidade de realização. Esse profissional pode vir inseguro, pode vir com alguma questão de complexo de inferioridade, porque a gente também não sabe qual é o histórico dessa pessoa, né? Se essa pessoa já sofreu bullying, o que aconteceu com essa pessoa. Então, a insegurança dessa pessoa também pode atrapalhar ela. Por isso que eu defendo tanto o autoconhecimento em pessoas com deficiência, né? Da pessoa se conhecer de verdade, reconhecer seus pontos fortes, seus recursos internos, reconhecer seus talentos. E também a empresa. Muitas vezes a empresa não tem uma mentalidade de inclusão e esse capacitismo pode vir a acontecer. Ou então até mesmo nas relações, né? Da pessoa não se sentir pertencente para os seus pares. Ou simplesmente de não ter tido um match entre o que a pessoa faz melhor, os recursos internos dela e a vaga que ela tá. Porque esse match faz toda a diferença. Então, se a empresa, na hora que está contratando, prestar atenção se essa vaga tá alinhada com aquilo de melhor que a pessoa tem a
oferecer através dos recursos internos dela, tem uma probabilidade muito maior de diminuir a rotatividade e essa empresa reter esses talentos na organização. E a empresa só ganha com isso, né? Quando você fala, só para Pode, concluir, vai lá. quando você fala em reconhecer os seus pontos fortes, isso quer dizer que os pontos fracos da pessoa deve abandonar ou pode abandonar, ou ela deve reforçar também os pontos fracos? Eu só fiz essa pergunta porque se você quer acabar comigo assim, você tem uma planilha para fazer, você esquece que eu não vou conseguir, eu vou ficar meia hora olhando para aquilo assim, o que eu estou fazendo aqui? Como é que isso funcionaria na empresa? Então, na empresa, a gente nunca pode falar de uma questão de abandonar os pontos fracos, né? E eu não digo na empresa e na vida mesmo, porque esses nossos pontos que a gente precisa olhar, que eu digo, né, até as nossas sombras, digamos assim, que são aquelas partes nossas que não são tão bonitas assim, e quanto mais a gente olha para as nossas sombras, mais a gente expande a nossa luz, né? Então, é muito importante olhar, sim, para as limitações, para aquilo que você precisa ser desenvolvido, mas a questão da psicologia positiva aplicada à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho não é sobre abandonar os pontos fracos ou os déficits, é entender que eles existem, que eles vão estar lá, que eles fazem parte da pessoa, de qualquer pessoa, aliás, né? Toda pessoa tem suas dificuldades, tem seus desafios, seus traumas, suas dores, tem uma bagagem, digamos assim, mas que o foco não fique apenas nisso. Então, a psicologia positiva não vem para poder confrontar, como se fosse ou você olha para um ou você olha para o outro. Então, não necessariamente para você olhar para os aspectos virtuosos, você precisa excluir aquilo que tem de desafiador, aquilo que a pessoa tem de limitação. Eu acredito que é muito sobre uma ampliação desse olhar. Olhar para as duas coisas. Olhar, sim, para as dificuldades, né? Para os, digamos, pontos fracos, mas também olhar para tudo que a pessoa tem de aspecto saudável, aspecto virtuoso, para o bem-estar dessa pessoa, para as forças pessoais. Então, tem um olhar para tudo. E é muito importante porque quando você olha para esses dois pontos, a pessoa fica na sua totalidade, fica na sua inteireza. E isso tem a ver com identidade também, identidade fortalecida. Antes de entrar na pergunta, uma observação. Sempre que eu tenho 45 anos de RH, eu sempre discuti muito com as minhas diretorias, me recusando a treinar funcionários em pontos fracos. Eu dizia o seguinte: se eu treinar todo mundo em ponto fraco, eu vou ter uma empresa medíocre. Então, eu tenho que aprimorar os pontos fortes de cada um. No seu caso, a planilha ia para um cara muito bom em planilha e você ia escrever para mim tudo que eu precisasse que fosse escrito. Muito bom. Mas é verdade. É um pensamento que eu acho que as empresas falham muito em estar assim, vamos fazer um treinamento em Excel para todo mundo. Tem gente que não adianta dar 10 treinamentos em Excel, esse cara não vai conseguir fazer. O que aconteceria comigo? Eu ia perder tempo ali. Exato. Porque eu não ia conseguir absorver. Você ia conseguir aprender alguma coisinha, ser medíocre naquilo. Exatamente. Para baixo. E se fizesse um treinamento de prática de redação, não sei o quê, você ia aumentar a tua capacidade de redação. É por aí. Mas vamos lá. E a empresa só ganha tendo esse olhar. Exatamente. Parabéns pela observação aí. Há pouco tempo atrás... Quem dera se todos os gestores tivessem a visão do Léo. Mas essa é uma visão que cada vez está maior, graças a Deus. A gente teve aqui a Angélica Mandaluzzi falou sobre marca, né? Isso. Então, hoje em dia, as novas gerações estão entrando no mercado cobrando muito mais autenticidade e propósito das marcas. Quer dizer, a marca empregadora, que chama, né? Uma empresa que negligencia a visão da inclusão verdadeira, na minha opinião, corre o risco de se tornar obsoleta na atração de talentos em geral, né? Porque não vai ter uma marca empregadora para essa geração. Você acha que isso aí é uma realidade? Com certeza. Ainda mais essa nova geração que está chegando. É uma geração que questiona muito a coerência entre o que uma empresa fala e o que uma empresa de fato faz. E é uma geração que gosta muito de ter valores defendidos, né? E ela sente muito orgulho em estar numa empresa que tem valores defendidos. E essa nova geração prioriza muito a questão do bem-estar, da inclusão, do propósito. Então, ela se identifica muito com empresas que têm propósito. Então, uma empresa que não olha para essa inclusão, ela pode sim ser vista como obsoleta, porque é uma empresa que, se ela não olha para a diversidade, e a diversidade tem tudo a ver com inovação, de alguma forma ela abre mão de ter uma cultura de inovação dentro dela.
E quando uma empresa tem inclusão, a mensagem que ela passa, né, digamos uma mensagem subliminar, assim, olha, aqui você pode ser você mesmo, aqui você tem lugar, aqui você pode pertencer. Então, as pessoas têm muito orgulho de pertencer e têm muito orgulho de fazer parte de uma organização que tem os valores alinhados com o que ela acredita. Então, com certeza, essa empresa que não está olhando para isso vai se tornar obsoleta, porque, inclusive, como eu já citei aqui, né, empresas são feitas de pessoas. E quando essas empresas colocam as pessoas no centro, são empresas que já entenderam tudo. Falando nisso aí do pertencimento, o que as empresas ainda não compreendem sobre os desafios enfrentados por colaboradores que são cuidadores de pessoas com deficiência? As empresas, muitas vezes, podem não entender que essas pessoas têm uma vida atípica. E que não estou falando de dar privilégios perante aos outros, muito pelo contrário, mas de fazer acordos com pessoas que trabalham nessa empresa, que podem ser mães atípicas ou então pais atípicos, acordos que fiquem tão bom para a empresa e também para esses colaboradores. E por que eu digo de acordos? Porque quando essa empresa entende que essa pessoa tem uma vida totalmente atípica e que ela precisa sim de flexibilidade, de compreensão, ela traz o bem-estar para essa pessoa. E esse colaborador que se sente valorizado, sente cuidado, sente até respeitado por essa empresa, de certa forma, porque, assim, é muita hipocrisia a gente falar como se fosse separar a vida em caixinhas, né? Tipo, olha, aqui é minha vida profissional, aqui é minha vida relacional, porque no fundo, nós somos seres humanos, então tá tudo no mesmo ninho de magafagafo. Então não tem como a gente falar, deixa a tua história, deixa que você é mãe atípica pra lá e fica só aqui. Com certeza, a pessoa tem que ter o foco no trabalho dela, o comprometimento, mas a história dela, ela ser uma mãe ou um pai atípico, faz parte da vida dela. E não tem como ela deixar isso de lado. E quando a empresa compreende isso e traz uma rotina de trabalho flexível, às vezes para essa mãe, esse pai levar numa terapia, fazer alguma coisa, esse colaborador vai ter uma postura totalmente diferente perante a empresa. E ele vai entender que essa empresa é um lugar onde ele é valorizado e que ele pode sim ser quem ele é, né? Essa questão de ser quem você é uma coisa que pesa muito para essa pessoa permanecer nessa organização. E as empresas inteligentes já entendem que promover o bem-estar é uma forma de reter talentos. Então, essa pessoa que tem esses acordos com essa empresa, com certeza ela vai pensar bastante antes de sair dessa organização. Se um gestor de RH estiver ouvindo a gente agora e perceber que a equipe dele não está preparada para receber um profissional neurodivergente ou com déficit, qual o primeiro passo prático, que não custe um centavo a ele, que ele tem que fazer a partir de amanhã de manhã? Ó, Léo, eu vou te dar um passo prático que custa total de R$0, tá? Ele não vai gastar nada com isso, é uma coisa simplíssima. Ouvir as pessoas. Se ele sente que essas pessoas não estão preparadas, por que ele não chama para um bate-papo? De, olha, qual é o seu desafio? O que você não entende? Me explica. O que você acha que essa pessoa pode trazer para a equipe? E também trazer um bate-papo para a pessoa com deficiência ou então com neurodivergência que vai fazer parte da equipe. De entender quais são as necessidades dela, quais são as perspectivas dela. E ouvir as pessoas até antes de mexer em políticas, de mexer em coisas de cultura, de mexer em treinamentos. Porque cada empresa é uma empresa, cada equipe é uma equipe, cada pessoa é uma pessoa. Então, são necessidades diferentes, não tem nem como a gente generalizar, né? Como se fosse uma receita de bolo. Olha, faz isso, isso, aquilo, que a inclusão vai acontecer, que a sua equipe vai entender, que a sua equipe vai trazer pertencimento para essa pessoa. Não tem. Cada equipe é uma e entender essa individualidade e ouvir o que as pessoas sentem, deixar as pessoas também à vontade para elas trazerem qual é a verdade delas, para elas trazerem o que elas acreditam, para aí sim pensar em que medidas ele pode tomar para que essa inclusão seja de fato realizada, concretizada dentro dessa organização. Se você pudesse eliminar um único preconceito que ainda existe com profissionais com neurodivergência, qual seria? Com toda certeza de que a neurodivergência ou a deficiência está atrelada com a produção da pessoa ou com o desempenho profissional da pessoa. E isso é um baita de um mito. Inclusive, é muito pelo contrário. Essas pessoas, elas querem tanto uma oportunidade que é muito provável que quando elas consigam uma vaga, elas sejam extremamente dedicadas, comprometidas,
criativas, engajadas. Então, realmente, eu ia desmistificar esse mito que associa essas duas coisas, de pessoa com deficiência ou neurodivergência e incapacidade, ou então falta de construção, né? Falta de vontade mesmo, para poder trazer que cada pessoa é uma, e assim como outras pessoas, eles podem sim ser muito produtivos, até porque essa pessoa é uma pessoa, antes da deficiência, então da neurodivergência. Vamos entrar lá mais agora no projeto, tá? Me conta, o que o projeto Além da Diferença oferece como um todo? Desenha ele pra gente. O projeto Além da Diferença, ele oferece, né, recursos para inclusão no mercado de trabalho. Então, agora eu estou com 3 e-books já prontos. E esses e-books, eles se propõem a olhar exatamente para a raiz do problema, né? Porque não adianta nada a gente olhar para a pontinha do iceberg, que é a contratação, e não olhar, né, para toda a crosta de gelo que tem embaixo disso tudo. Então, é muito importante olhar para a raiz. Quais foram os materiais que eu já produzi, que hoje são e-books, e vão se tornar cursos online também. Um para psicólogos que atendem famílias atípicas, trazendo intervenções na prática de como que esse psicólogo pode trabalhar para o fortalecimento dessa família, porque com certeza uma família fortalecida é algo que transforma gerações, né? Isso eu tenho certeza absoluta, assim. A postura da família interfere totalmente na trajetória dessa pessoa. O outro material que eu tenho é para professores que trabalham com inclusão, porque muito do que as pessoas produzem no mercado de trabalho é que elas veem na escola. Então, um olhar diferente para o professor da inclusão, né? Para esse professor conseguir administrar a questão do bullying, para esse professor conseguir olhar para a pessoa além da deficiência, além da neurodivergência, porque o que acontece nessa relação professor e aluno com certeza é algo que essa pessoa vai internalizar. Então, se ela se sentiu, né, assim como eu dei o exemplo da família, valorizada, reconhecida, com voz em sala de aula, com liberdade também dela poder errar e poder tentar de novo, né, porque todo mundo erra no processo, é um processo. Então, o segundo material para professores e o terceiro material é para profissionais do RH, psicólogos, pessoas no geral que trabalham com inclusão no mercado de trabalho. Então, oferece ferramentas práticas de psicologia positiva. E além disso... Pessoal de recrutamento, seleção... Também. Isso. E também de retenção de talentos, de quando a pessoa já está lá, de como que você pode usar as ferramentas da psicologia positiva. Eu trago também a questão do teste da psicologia positiva, de como que você pode desenvolver uma autoestima, uma autoeficácia, resiliência, até um senso de propósito de vida, de sentido de vida atrelado ao trabalho nessa pessoa com deficiência. E além dos produtos digitais, eu também ofereço palestras e consultoria para as empresas. E essas consultorias eu não posso nem chegar e falar, olha, a consultoria é assim, assim, assado. Porque isso vai depender totalmente das necessidades da empresa. Então, eu costumo ouvir as pessoas, né, de uma empresa, ou então, vamos supor, de uma instituição que trabalhe com isso. Aí sim eu penso em quais capacitações a gente pode fazer para poder desenvolver essa questão das ferramentas voltadas para a inclusão no mercado de trabalho. Que legado você espera, Bruna, deixar através do projeto Além da Diferença e da Inclusão Integrada? Nossa, o legado do Além da Diferença é com certeza trazer o pertencimento como um valor para as próximas gerações. E quando eu penso no Além da Diferença, é muito interessante, Paulo, porque eu penso no Além da Diferença, literalmente além da diferença. Não só conectado, nossa, até me emociono quando eu falo disso, não só conectado com a pessoa com deficiência, com neurodivergência, mas também se tratando de lugares, né, de barreiras geográficas. Eu tenho um programa no meu Instagram chamado Vozes Além da Diferença. É a minha próxima pergunta. Era? Ih, já antecipei. Que eu entrevisto pessoas inspiradoras, né? E eu fiz questão que a minha primeira entrevistada fosse uma mulher que tem deficiência auditiva e que ela mora no Amazonas. Por quê? Exatamente para trazer visibilidade também desses lugares que têm projetos incríveis e que não são vistos muitas vezes, né? Que não são colocados em pauta da forma como eles mereciam. Então, também eu busco uma diversidade de lugares nas minhas entrevistas. Por exemplo, trazer entrevistas de Portugal. Uma das próximas que eu vou fazer é um projeto chamado TV Surdo, no Moçambique, que dá voz através das mídias para pessoas com deficiência, olhar para o norte do Brasil, para o nordeste do Brasil, enfim, olhar para todos através da diferença. Olhar também para uma pessoa com deficiência da favela,
para ela poder mostrar qual é a realidade dela. Então, além da diferença, o legado que eu pretendo deixar com tudo isso é realmente trazer uma percepção pro mundo de que as pessoas que são diferentes não afastam outras pessoas por serem diferentes, muito pelo contrário, o quanto que a diversidade de histórias, de experiências, agrega e muito na vida de empresas, na vida de instituições, e que toda pessoa merece ser muito valorizada pelo que ela tem de melhor. Semana passada, se não me engano, você quando falou comigo, tinha acabado de fazer uma com uma pessoa de Portugal. Você estava visivelmente empolgada. Fala um pouco sobre essa pra gente. Eu fiz com 2 de Portugal semana passada. Que Portugal, assim, gente, não tem como. Vai ser sempre parte da minha história, vai fazer sempre parte do Além da Diferença. A primeira que eu entrevistei foi a Ana, que ela trabalha na PPA-CDM lá de Coimbra. E eu conheço pessoalmente a PPA-CDM de Coimbra. É uma instituição, assim, singular, muito única, muito maravilhosa, assim, mesmo. E eles tinham um projeto lá, na época que eu morava em Coimbra, que era a Casa de Chá. Que era tipo um café que só trabalhavam pessoas com síndrome de Down ou então com deficiência intelectual. E essa Casa de Chá de Coimbra tem capacitações para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E assim, eu aprendi muito entrevistando a Ana, porque o Instagram, ele derruba a live em 1 hora. Porque se me deixasse, eu passava o dia inteiro conversando com ela, porque eu tava aprendendo horrores com ela. E eles fazem uma ponte, assim, sensacional entre a pessoa com deficiência e a instituição que vai receber essas pessoas. E isso é muito interessante, porque a instituição percebe que ela não tá sozinha no processo, né? Porque como eu digo muito na Além da Diferença, ninguém faz inclusão sozinho. Não tem como a gente excluir um pilar da inclusão. E é justamente quando todos esses pilares se unem que a inclusão acontece. E a outra entrevista que eu tive a honra de entrevistar sexta-feira agora, foi o Bernardo, lá de Coimbra. Ele eu conheço pessoalmente. Gente, pensa no menino sensacional. Ele tem paralisia cerebral e ele pratica esporte adaptado para pessoas com paralisia cerebral. E além disso, ele tem 2 licenciaturas e ele hoje é mestrando de História da Faculdade de Coimbra. E foi uma entrevista, assim, incrível. Que exemplo de vida. A gente falou sobre os impactos do esporte na vida de pessoas com paralisia cerebral. E foi muito rico aprender, né, com esse contexto português, porque eu acredito que eles têm muito o que ensinar pra gente, né, porque eles têm essa questão das capacitações no mercado de trabalho, mas o Brasil também tem muito a ensinar, porque o Brasil tem profissionais únicos, totalmente engajados com inclusão, inovadores, pesquisadores, assim, sensacionais. Eu acredito muito nessa troca também de lugares, além da diferença, né, que o Além da Diferença também tá além das fronteiras geográficas. Se você pudesse avaliar o mercado corporativo brasileiro, com base no que você falou que nós temos profissionais únicos, ele hoje está mais preocupado em cumprir cotas ou em desenvolver pessoas? Ô, Paulo, infelizmente, hoje ele tá muito preocupado em cumprir cotas. Mas isso eu não falaria nem, tipo, é culpa da empresa, é culpa do fulano. Eu não buscaria culpados para isso. Buscaria soluções para isso. E essa solução tá exatamente nessa mudança de olhar. Exatamente em trazer algo que muitas pessoas, por mais, né, que pareça que é óbvio, que tá na cara, muitas pessoas ainda não perceberam. Mas perceberem as possibilidades de contribuição de uma pessoa com deficiência para essa organização. Legal. Você transita muito entre Brasil e Portugal, já deu até umas ideias aí. Mas, lá no cerne da questão, o que a gente pode aprender com a Europa hoje e no que diz respeito à inclusão integrada, e o que o Brasil pode estar ensinando para a Europa hoje nesse mesmo tema? Eu acredito muito nessas trocas culturais e como que diferentes lugares têm muito o que ensinar pra gente, diferentes culturas têm a ensinar, e a gente também tem, né, o que ensinar, porque o Brasil é único, né, gente? Então, como não ser apaixonada por esse Brasilzão, cheio de gente inovador, cheio de gente com vontade de fazer diferença, cheio de profissionais engajados, profissionais comprometidos, profissionais que realmente querem fazer a diferença. E eu acredito que no contexto europeu, falando principalmente do que eu observei em Portugal, eu já fui 3 vezes para lá e na terceira eu morei. E eu já visitei, assim, inúmeras instituições de lá. E o que eu percebi que lá tem, que faz toda a diferença, é a questão das capacitações no mercado de trabalho. Toda instituição, a maioria das instituições, contam com essa capacitação, já preparando essa pessoa com deficiência, então com neurodivergência, para o futuro dela, para a independência financeira dela. Então, acho que isso seria muito interessante de também ter aqui no Brasil. E eu acredito que
todo o espírito de inovação, de criatividade do brasileiro é algo que também agrega muito lá fora. Inclusive, eu acredito que deveriam fazer um encontro entre profissionais da inclusão, assim, internacional, né? Eu já tento fazer isso no Vozes Além da Diferença, porque com certeza esse intercâmbio cultural é muito enriquecedor para todos os países no geral. Quando a gente diz que a empresa está mais preocupada em cumprir cotas, e você concorda com isso, qual é a maior desculpa que elas usam para justificar a falta de inclusão? Elas usam muitas desculpas, com certeza. Eu acredito que a maior desculpa é que a empresa não está preparada ou que não tem uma vaga que seja para essa pessoa. Mas aí, como que soluciona isso, né? É engraçado que muitas respostas eu respondi isso, porque é algo que realmente soluciona praticamente, sei lá, vamos dizer 90% dos problemas da inclusão, que é essa mudança de olhar. Muitas das empresas acham que para a inclusão acontecer, e inclusive utilizam isso como desculpas, né? Falam de questões arquitetônicas, questões financeiras, várias questões, mas uma mudança de olhar é o que realmente faria diferença para essa inclusão acontecer. Porque a partir do momento que a empresa entende que é uma pessoa como qualquer outra pessoa, um colaborador como qualquer outro, e que merece uma equidade de oportunidades, uma equidade no treinamento, no desenvolvimento, é exatamente aí que a inclusão começa a acontecer. E muita empresa também usa desculpa porque não quer ir para o processo, né? Porque o processo de inclusão, assim como qualquer processo, pode ter altos e baixos, a empresa pode errar, ela pode perceber que certas coisas ela não está fazendo da forma que ela gostaria. E o que acontece? Os processos é isso, tentativa, erro, então ela olhar, tipo, olha, isso aqui da inclusão ainda não tá legal, posso fazer de outro jeito. Então eu vejo muitas empresas também colocando desculpa para poder fugir do tal do processo, mas é esse processo que traz o crescimento. São esses erros, né, essas tentativas ao longo do processo que realmente vão fazer a diferença. Para uma pessoa que passou a vida inteira ouvindo que ele não era capaz de fazer uma coisa, né, por causa de um diagnóstico ou de uma limitação, o que é que a psicologia positiva e o Além da Diferença pode dizer para essa pessoa hoje? Com certeza, o que eu falaria para essa pessoa se ela estivesse aqui, tete a tete, de frente comigo. Você está falando com ela agora. Tô falando com você agora. Com certeza seria, não deixa que as limitações que colocam sobre você sejam as limitações que você coloca sobre você mesmo. E aí que está a importância do autoconhecimento, e aí que está a importância de você se conhecer, de você entender seus recursos internos, de você entender as possibilidades de contribuição que você tem no mercado de trabalho, ou numa empresa, ou simplesmente você empreender, de você entender o seu valor, primeiro como ser humano e depois como pessoa. Então, o que eu diria era, com certeza, se conheça, se fortaleça, investe em você, investe na sua autoestima e deixa muitas vezes a opinião dos outros com os outros, porque tem até uma frase que eu gosto bastante que diz: quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, muitas vezes, essa pessoa que pode estar te subestimando, ou fazendo algum tipo de bullying, ou então fazendo algum tipo de capacitismo, mesmo de alguma forma sutil, isso pode dizer muito sobre ela, sobre as dores dela, sobre os traumas dela. Então, deixa com o outro o que é do outro, olha para você, foca em você, que com certeza você vai se expandir naquilo que você ama, naquilo que é sua paixão e naquilo que está alinhado com seus recursos internos, porque você tem muito que contribuir. Usando como referência o Além da Diferença, o que um pai ou uma mãe atípica gostaria que seu gestor entendesse sobre a sua realidade? Com certeza que, como o próprio nome diz, pai e mãe atípico, eles também têm uma vida atípica. Então, entender que eles vivem muitas vezes em função das terapias, em função do desenvolvimento do filho, e que dar flexibilidade para esse colaborador, muitas vezes é trazer o bem-estar para ele. E muitas vezes, quando traz essa flexibilidade, é aí mesmo que esse colaborador vai ser mais engajado, vai ter orgulho de pertencer à organização. Então, essa flexibilidade está totalmente atrelada com a produtividade desse colaborador. O esgotamento, O esgotamento, sim. De um pai e mãe atípico deve ser monstruoso. Né? E às vezes são ótimos profissionais, né, Léo? Só precisam dessa flexibilidade mesmo para serem produtivos. Às vezes é um detalhe que muda, que já muda a produção desse colaborador. Eu conheci mãe de pessoa atípica que ela não conseguia trabalhar, porque assim, a dedicação tinha que ser tão intensa, porque acabou que não sobrava tempo para mais nada, a não ser se dedicar o filho atípico. Né? Isso acontece muito. Eu acho que os psicólogos da empresa têm uma... Hoje em dia está cada vez mais, você tem mais cargos ocupados por psicólogos, né?
que a gente pode dizer para eles para que eles consigam abrir o olho e consigam enxergar essas potencialidades dentro da empresa? Com certeza, eles buscarem conhecimento para isso, buscarem ferramentas para poder olhar para isso. Então, o próprio material que eu tenho, tanto o e-book quanto o curso online de psicologia positiva aplicada e inclusão no mercado de trabalho, traz esse olhar amplificado, né? Como eu disse, olhar para os desafios, olhar para aquilo que não está tão legal, olhar para as limitações é muito importante, mas esse psicólogo, a partir do momento que ele amplia o seu olhar para os pontos fortes, para os talentos, para os aspectos virtuosos, até para a questão do propósito de vida, de como que você pode trazer ferramentas na prática para trazer uma autoestima, uma autoconfiança, uma autoeficácia para essa pessoa, isso vai fazer toda a diferença. E eu acredito também, Léo, que a questão do psicólogo olhar para a família típica, olhar para o entorno dessa pessoa e do quanto que é importante também trabalhar esse entorno da pessoa. Então, esse psicólogo que está disposto a ampliar seu olhar, com certeza vai ser um psicólogo que vai fazer toda a diferença em deixar um legado sólido mesmo, sabe? Para todo esse universo da inclusão. Ô, Bruno, nós estamos nos aproximando do final do podcast. Não! Impressionante. Gente, tá uma delícia passar o meu dia todo aqui com Vamos vocês. marcar um novo, com certeza. Podemos marcar um novo com você? Com certeza. Então Tá nós vamos muito fazer. bom Você aqui. já vai entrar para nossa pauta para um próximo Marcar podcast. Um duplo, de repente. Um duplo, Trazer, Eu quero mesmo. muito. trazer a Flávia e trazer você. Gente, eu vou adorar. Que delícia de bate-papo. Não é? Eu queria te perguntar uma curiosidade. Qual foi o caso de inclusão mais transformador que você já acompanhou e o que ele ensinou para todos os envolvidos? Eu acredito que o caso de inclusão mais, Não precisa citar nomes, se está só o caso. mas com certeza o mais transformador que eu já acompanhei foi o do caso. Eu até posso citar, porque eu sei que ele não tem problema nenhum de ser citado, que é o Bernardo de Coimbra, que utiliza o esporte para poder trazer transformações para a vida dele, né? E na entrevista ele mesmo falava que o esporte traz muitos benefícios em questão de autoestima, em questão de relacionamentos, porque é uma forma dele se relacionar com outras pessoas, em questão até de autocuidado, porque o esporte exige dele um cuidado com a saúde dele, com o sono dele, com os hábitos dele. Então, ver essa transformação de uma pessoa com paralisia cerebral através do esporte, com certeza foi o caso, assim, mais impactante que eu já vi, e eu acredito que é uma inspiração para várias pessoas. Você acredita que alguma empresa que chegou até você acreditando que era inclusiva descobriu que ainda tinha um longo caminho a percorrer? Com certeza, porque muitas empresas acreditam que a inclusão acontece de uma forma superficial, vamos contratar. E quando essa empresa entende que contratação é uma coisa, inclusão é outra, e que a inclusão é feita de pertencimento, e que para esse pertencimento realmente fazer parte da cultura dela, é necessário um processo, é necessário não desistir, é necessário olhar para as coisas, até questões mais profundas da própria cultura da organização, elas percebem que tem um trabalho pela frente. Só que quando a empresa está disposta a fazer diferente, a ter esse processo, realmente é uma empresa que dificilmente não vai conseguir fazer uma inclusão sólida e vai se beneficiar com isso, porque essa inclusão sólida traz uma cultura de inovação e principalmente traz orgulho de pertencer para pessoas que pertencem de uma organização que olha para valores assim tão importantes como a inclusão. O Voz que faz a diferença está no YouTube e está no Instagram, né? A gente vai Tá no botar os YouTube. links para o pessoal poder acessar. Quantos episódios já tem no Voz hoje? Tenho 5 episódios. O primeiro foi com a Vilma, do Amazonas, que o tema foi Todo Surdo Tem Voz, e foi, assim, incrível, porque ela é uma mulher com deficiência auditiva, e ela trabalha com inclusão. O segundo foi com a Carol, que é a CEO da Talento Incluir, que é uma consultoria que traz vagas, né, que desenvolve vagas de recrutamento e seleção para pessoas com deficiência. O terceiro foi com a Sofia tá na Bahia, e a Sofia tem uma história muito legal, porque ela nasceu na Angola, ela é naturalizada portuguesa, e ela mora em Salvador.
E ela é mãe atípica. E o tema da entrevista dela foi sobre o maior intercâmbio cultural que ela já fez na vida, que é ser mãe atípica. Então a gente conversou sobre os choques culturais, a nova linguagem que ela precisou aprender, né, ao ser mãe atípica. O quarto foi com a Ana, de Portugal, que a gente conversou sobre essa questão da PPA-CDM, de Coimbra, as capacitações no mercado de trabalho. E o quinto com o Bernardo, que é esse de paralisia cerebral, que a gente conversou sobre os impactos do esporte. Aí, nessa próxima semana, tem uns, assim, incríveis, que é com o Bruno, que ele é tetraplégico, e nós vamos falar sobre autoestima e saúde mental de pessoa com deficiência. Vai ter a Ronise, que ela é psicóloga, e nós vamos falar também sobre como a autoestima da pessoa com deficiência impacta no trabalho dela. E em breve vai ter com a Su, que a gente vai conversar sobre trabalho e renascimento, de como que o trabalho traz um renascimento, umas novas perspectivas para pessoas com deficiência. Então, gente, tá imperdível, assim, os convidados são realmente pessoas extremamente inspiradoras. Inclusive, a minha ideia com Vozes Além da Diferença é que, ao longo do meu caminho, eu vou conhecendo pessoas. E tem umas pessoas que eu conheço que eu falo, não, gente, espera aí. Todo mundo precisa conhecer essa pessoa. Então, a ideia foi exatamente dar voz para que isso não ficasse só comigo, porque tem gente que a gente precisa compartilhar com o mundo. Então, são pessoas, assim, realmente que, quando você escuta elas, quem escuta elas vai além da diferença. A partir de agora, eu sou seguidor nesse teu. Eu já sou. Eu já que assisti ótimo! Eu assisti os 5, na verdade. Por favor, as honras. Bom, já sabem, a nossa audiência já sabe disso, né? Curtam, compartilhem. Os que gostaram, eu acho que são quase todas. Mas se tem alguém que não gostou, compartilhe com seu inimigo também, que está valendo. Pode não ser é que isso? ele goste, né? Porque a Bruna, você já está concorrendo ao troféu de melhor podcast de 2026, será em 2027, tá? Nós vamos fazer agora a cerimônia, talvez agora no meado de julho, dos de 2025, né? O troféu está lindo. Então, curtam, compartilhem, que isso conta pontos para ela. Se inscrevam, é de graça. Comentem. Tá? Qualquer pergunta que vocês tenham fazer à Bruna, a gente faz chegar a ela, com certeza. Tá? Então, eu gostaria que você fizesse as considerações finais para a nossa audiência extremamente qualificada. Nossa audiência realmente é top de linha. E, por favor, nós teremos no descritivo do podcast todos os links, indicações, tudo que vocês quiserem saber a respeito da Bruna. As considerações finais é só agradecer vocês por esse convite. Foi incrível poder estar aqui com vocês. Falar também da missão de vocês, né, com esse podcast. É muito grande. É trazer visibilidade para pessoas que realmente estão fazendo a diferença. Sim, e exato. fazer diferença no mundo empresarial, no mundo de RH, é fazer diferença para as pessoas. Então, vocês têm uma missão muito linda de entrevistar pessoas que estão deixando um legado nesse mundão. Então, toda a minha admiração a vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer imenso. E um beijão para quem está acompanhando a gente. Nós que agradecemos a sua presença. Prazer para nós é monstruoso. E a nossa bancada está à sua disposição e já vamos convocar você para uma outra entrevista. Você sabe que você já é uma estrela, já está colocada no grupo, já tem um monte de gente saudando. Já botei um link do Vozes lá para o pessoal assistir. E muito obrigado, foi fantástico. Eu que agradeço.